Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos falar sobre tarifas de carga aérea. As tarifas aéreas para carga aumentaram em até 70% em algumas rotas desde o começo da guerra do Irã. O conflito limitou os voos disponíveis e bloqueou carregamentos de combustível. As tarifas no sul da Ásia e Europa foram as mais afetadas. Mais de 100 navios com containers ficaram bloqueados, fazendo com que empresas tentassem transferir cargas prioritárias como remédios e alimentos para via aérea. O problema é que o preço pode ser de 5 a 10 vezes maior, podendo gerar um perigo inflacionário. O preço do jet fuel quase que dobrou. As empresas como a dinamarquesa Maersk já estão aplicando uma sobretaxa na tarifa do seu transporte de carga aérea. O CEO da Cathay Pacific disse que muitos voos para a Europa paravam em Dubai para abastecer e pegar mais carga. E esse conflito tem causado que os aviões têm que ir em voo direto para a Europa com restrição de piso. Um drone atingiu um depósito de combustível no aeroporto de Dubai, fazendo que o aeroporto ficasse fechado por algumas horas. Só para ter uma ideia, né, a Emirates Cargo ela tem 13 aeronaves cargueiras e para 87 destinos. A Qatar Airways tem 29 aeronaves cargueiras. Então imagina toda essa carga que acumulou esses dias que eles não puderam voar, né? E eu lembrei muito da pandemia, por exemplo, durante a pandemia estava custando US$ 600 mil para você fazer um charter de um 767 da Europa para os Estados Unidos. Então, esse é o problema da carga aérea, né? Eles trabalham muito com uma coisa chamada just in time. A carga chega e já é usada para vender ou já é usada em algum outro produto, né? Então, essas são as razões, geralmente, que você usa para carga aérea, né? Economia de tempo. Muitas vezes eu lembro, a carga ia chegar da empresa e já quase que diretamente embarcar no avião. Confiança na entrega, né? Muito segura transportar por avião. O preço de seguro é menor. Segurança também. Menos embalagem. Quando é o transporte aéreo, você pode ter um tipo de embalagem diferente e gerenciamento de inventário, né, que a gente chama de just in time. Então, esse foi o problema até da pandemia. As empresas não tinham estoque de muitos produtos e, como começou a atrasar, parou a produção. Então, esse é um problema que está tendo agora na carga aérea, que está forçando o aumento das tarifas, e isso pode ser repassado para outros produtos, né? Então, isso aí é muito importante prestar atenção como isso vai afetar o preço de outros produtos. E ligando a isso, né, o preço do combustível para aviação tem aumentado com a interrupção no transporte causado pela guerra no Irã. As empresas aéreas já começam a avaliar o impacto do preço do combustível no período de verão no hemisfério norte, que é uma época com muitos voos, né, e vários analistas já estão antecipando um aumento no preço das passagens aéreas. Algumas empresas fora dos Estados Unidos já anunciaram uma sobretaxa nas tarifas. O Irã tem atacado navios no Golfo Pérsico e também a infraestrutura de produção de petróleo em alguns países. O preço do combustível nos Estados Unidos foi de 2,50 para US$ 4 em um dia, em 24 horas, um aumento significativo. Então, esse é um problema de empresa aérea, né? Você vai dormir, acorda, o seu custo aumentou bastante. E ligando a isso, né, o CEO da Gold, ele, durante uma entrevista, ele disse que o setor aéreo no Brasil tem instrumentos financeiros e operacionais para enfrentar oscilações no preço do petróleo. Mas, eventualmente, parte do aumento dos custos pode ser repassado para as tarifas. A Petrobras anunciou um reajuste no preço do querosene de aviação de 9,4%. O preço do combustível de aviação pode representar até 36% dos custos de uma empresa aérea no Brasil. E a taxa de câmbio também influencia, né? O preço do combustível. Mas uma coisa que é difícil, não é fácil também você aumentar o preço de passagem, porque o preço da passagem ele é calculado no poder de compra das pessoas, enquanto as pessoas estão dispostas a pagar. Então, tem alguns tipos
passageiros que são sensíveis a preços. Então você repassa, a pessoa não vai voar. Então é muito delicado repassar esse custo para o passageiro, que você pode perder passageiros também. Se a sua concorrente tem um preço melhor, ele vai na sua concorrente. Então também não é tão simples repassar esse custo do combustível para os clientes, né? E já que estamos falando da Gol, a Gol divulgou outros destinos internacionais dentro do seu ambicioso plano de expansão internacional. Eles anunciaram voos a partir do Galeão para Nova York e agora também anunciaram outros destinos, que serão Lisboa, Paris e Orlando, operando a partir do aeroporto do Galeão. Os voos para Lisboa começam 16 de setembro com 4 frequências semanais. No Galeão, a Gol tem conexão para 30 destinos nacionais e internacionais. Segundo informações, a Gol irá receber 5 aeronaves A330-900 NEO da empresa de leasing Avalon, mas irá começar a operação com aviões A330-200 da Wamos. Então, essa é uma informação que ficou um pouco não muito definida, como ia começar a operação. Parece que está definindo como a Wamos começar a operação e depois a Gol, né, receber essas aeronaves. Eu perguntei para algumas pessoas no LinkedIn se sabiam exatamente qual seria o schedule de receber essas 5 aeronaves, mas ninguém informou até agora, ninguém informou isso direito, né? Mas é interessante isso, né? O Rio de Janeiro sendo usado como um hub pela Varig, né? Parece que a solução para o Rio de Janeiro na época, né? Ter uma grande empresa usando como hub. E parece que souberam costurar essa nova ação da Gol ali no Galeão, fazendo um hub internacional. Então é importante você fazer um uso inteligente da malha para alimentar a rota, e é isso que a Gol tem essa vantagem. Se ela operasse em qualquer aeroporto, é só fazer os seus voos passar por ali e criar essa malha para alimentar as rotas, né? E tem uma história aí que falam, né, que a Azul teria recusado o Galeão por alto custo, que operar em Viracopos era mais barato. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas era o que acontecia com a Azul também, né? A Azul alimentava as rotas internacionais de outras empresas. Daí eles pensaram, poxa, nós podemos ter nossas rotas internacionais, não precisamos alimentar as rotas de outras empresas, né? Mas eu sempre falo, para ter uma grande empresa tem que ter um grande aeroporto, e para ter um grande aeroporto precisa de uma grande empresa aérea, né? Então essa simbiose aeroporto empresa aérea é muito importante. Inclusive, quando eu estudei na Embry-Riddle, a gente trabalhou numa aula que era justamente Airport Airline Relations, que é justamente esse tipo de atividade. E tem que lembrar também, né, aviões maiores, custos operacionais maiores. Vocês lembram da Avianca, ela começou a operar aviões maiores e teve muito problema de custo, né? Importante também vai ser o passageiro corporativo. Vamos ver como o passageiro corporativo se relaciona conectando no Rio de Janeiro. Então, isso também vai ser muito importante aí. Mas está aí, planos ambiciosos da Gol de crescer internacionalmente. Eu sempre falo, né, que a Gol teve um pouco de marketing miopia, né, miopia de marketing, que a gente chama em inglês, né. E ela poderia ter feito tudo isso há alguns anos atrás, mas parece que ela teve no começo uma má experiência usando o 767 da Varig, né, e não foi muito bem na época, o custo era muito alto e ela acabou adiando essa decisão por vários anos e parece que está recomeçando essa ambição internacional. Agora, uma da Itália, né? A empresa italiana Ita Airways iniciou a devolução de 4 aeronaves A330-200 que deverão vir para a Azul no Brasil. A primeira aeronave já foi para um centro de manutenção na Espanha, onde passará por reformas e adaptações para operar na Azul. A Azul está gradualmente reduzindo sua frota de A330-900 NEO e deverá incorporar 3 unidades A330-200 que deverão vir da ITA. Só para ter uma ideia, eu fui pesquisar aqui, né? Um A330-900 NEO, ela tem um leasing aí de 800 a 900 mil dólares por mês. E tem uma pressão, talvez que isso aumente até 15% por causa da falta de aeronaves no mercado.
Então é caro operar um A330 900 nil. É bonito, é mais econômico, mas o custo financeiro é alto também. E já um A330 200 você acha aí no mercado entre 170 a 330 mil dólares, dependendo aí da disponibilidade. Então é um custo muito mais baixo operar A330 200. E lembra, né? Tem sempre o custo de capital, não é só comprar avião novo. Lembra que você vai ter que pagar juros, seguro, tudo é mais alto. Então, por exemplo, a Delta sabe administrar bem usando aviões mais antigos, o 767, 757. O importante é dentro do avião ter uma cabine que satisfaça os passageiros, né? Então é muito interessante esse corte de custo da Azul, né? Talvez deixando os aviões, os NIOs, e operando o A330 200. E só para encerrar, né, a ANAC está completando 20 anos, né? A ANAC é a agência reguladora brasileira com status de autarquia especial ligada ao Ministério de Transportes, que cuida de regular, fiscalizar e promover a indústria de aviação. A ANAC é dirigida por um colegiado de 4 diretores e um presidente. A ANAC tem sua sede em Brasília e mais 4 escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Então, uma coisa interessante desses órgãos reguladores, né? Eu estava lendo sobre o FAA americano e tem aquela questão: o FAA, ao mesmo tempo que ele tem que regular, ele tem que promover a indústria. Então, é isso que a ANAC faz. Ela regula, fiscaliza, mas ela também tem que promover a indústria, ela tem que criar normas que vão ajudar a empresa a se desenvolver. Então, essa é o grande dificuldade, né? Como que você promove, mas mantém uma boa fiscalização sobre as empresas, né? Então, esse é o trabalho da ANAC, eles têm feito isso em várias áreas, sempre conversado, eu gosto dessa administração atual, né, com o Tiago, que eu tive a honra de conhecê-lo, e muita conversa, muitas reuniões, e parece que a coisa está andando, né? Mas parabéns, ANAC, aí, completando 20 anos aí, regulando a aviação brasileira. Muito obrigado a todos. Essas são as notícias da semana. Pedimos que você deixe seus comentários, que são muito importantes, são muito construtivos. Eu leio e respondo o máximo que eu posso. Assine o canal, recomende para os amigos. Muito obrigado.